Agora, falando em extrema-direita, Cris, um levantamento do Rogério Gentili, que é do UOL, mostrou que só este ano, pelo menos 10 empresas em diferentes estados do Brasil foram condenadas pela Justiça do Trabalho por assédio moral bolsonarista contra funcionários nas eleições de 2022. Eu lembro bem daquelas cenas, né? Algumas ficaram gravadas, né? Em todas as ações, as empresas pressionaram os seus funcionários para que votassem no Bolsonaro. Teve funcionário obrigado a vestir camiseta e que sofreu até ameaça de demissão. Tem um caso aqui em Nilópolis, no Rio de Janeiro, que uma empresa chamada de JMR Manutenção e Comércio, ela foi obrigada a pagar R$10 mil de indenização para uma funcionária que foi obrigada a assistir vídeos de propaganda de Bolsonaro. Olha só, Cris. A gente também lembra do velho da van, enfim, a lista é longa, né, Cris? A lista ele sumiu, né? Ele está tentando submergir essa altura. Ele está quietinho, né? Ele está quietinho. A van está nessa lista, né? Tem um caso da van nessa lista. Roberta, eu acho isso é estarrecedor. Quando você lê as práticas de coação e de assédio eleitoral, a gente volta um século, né? A gente volta para a época do coronelismo, do curral eleitoral. Olha a expressão que se usava, né? Curral eleitoral. Se trata o eleitor como gado, né? E tem um caso nessa lista especificamente que me chamou a atenção, que a empresa que foi responsabilizada, punida pelo caso de assédio, não vou lembrar agora exatamente qual foi a empresa, mas está aí nessa relação que o Rogério Gentili levantou. Sabe o que ela diz para se explicar perante o judiciário? Que ela apenas exerceu o seu direito à liberdade de expressão. Muito original, né, Cris? Olha, é a novilíngua da extrema-direita, aquilo que a gente fala, a novilíngua daquele livro, 1984, do George Orwell, né? Sim. Que você distorce as palavras e o sentido das palavras de tal maneira, né, para criar uma realidade paralela. Então, a pessoa punida por assédio eleitoral diz, não, eu só estava exercendo o meu direito à liberdade de expressão, que, na visão dela, passa por cima do direito da outra pessoa, né, de não ser assediada eleitoralmente, inclusive com a ameaça de perder o emprego. Então, olha como é grave esse tipo de situação. Felizmente, nós temos aí as decisões, essas 10 decisões que ele trouxe no levantamento de juízes que puniram esse tipo de situação que não cabe, é inaceitável, né, a essa altura dos acontecimentos. Exato, é muito original, inclusive. Não, na véspera do 1º de maio, né? A gente estava falando mais cedo, Cristina, como é que mudou a configuração da sociedade, que não é necessariamente uma boa notícia, aliás, não é, né? No meu entendimento, não é, porque os sindicatos mais fracos, os sindicatos obtiveram tantas conquistas, né? Ao longo dos séculos, não só no Brasil, e aí vem esse discurso está tão arraigado que uma parte da classe trabalhadora concorda com isso, e aí vem o dono de uma empresa, é tão naturalizado que ele argumenta em defesa dele isso que você falou. Não, mas é direito de opinião. É tudo bem, meu filho, você tem direito de opinião, vai e faz a tua reunião tomando uísque com teus amigos e defende o Bolsonaro. Agora, coagir o seu funcionário... É crime eleitoral. É crime, uma relação tem nome. De dominação. Total. É um absurdo. Opinião é pedir pizza de calabresa ou de mussarela. Cometer um crime, alegar essa questão da liberdade de expressão para cometer um crime é um absurdo. E veja que isso caracteriza toda a tensão dinâmica sobre a qual a extrema-direita funciona. É sempre isso. Eles incorrem em crimes e alegam a liberdade de expressão. Em nome da liberdade. Exato. É o autoritarismo em nome da liberdade. O que o Trump, o que o Musk, o que o Bolsonaro, toda essa gente faz. Aliás, o chefe deles, acabei de ver a notícia, a gente deu no ICL Urgente, o chefe desse pessoal aí saiu da UTI, né? O Bolsonaro, depois de 17 dias, depois de fazer toda aquela cena de que a oficial de justiça o intimidou, foi demais, então melhorou um pouquinho. Vai ter o ato agora no dia 7, ele tem que estar bom, né, Rodrigo? E ele convocou o ato de dentro da UTI.
É isso. É essa gente aí. A gente está falando aqui sobre liberdade de expressão, né? Ah, é. Vamos trazer uma novidade aqui, porque Nicolas Ferreira foi condenado, gente. É isso. A Justiça do Distrito Federal condenou o deputado do PL a pagar R$200 mil por danos morais pelo seu discurso transfóbico em 2023, quando ele subiu na tribuna e ainda colocou uma peruca. Só que Nicolas ainda pode recorrer, gente. De qualquer maneira, temos aí pelo menos uma condenação, porque há quanto tempo isso aconteceu? Ficou de graça, né, Rob. gente? Não sei, queria ouvir de vocês. Para mim, isso aí ficou de graça, Cris. Não sei o que você acha disso. 200 mil é uma condenação, eu acho, significativa para os padrões brasileiros. Mas para cometer transfobia na Câmara Federal, cara, e esse cara ganhou 2, 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Para ele não é muito, mas para os padrões brasileiros, tem gente que comete ofensas gravíssimas e é condenada a 10 mil, 20 mil. Verdade. A juíza pesou porque justamente é uma ofensa contra milhares, talvez milhões de brasileiros. Né? Eu gostaria de ver 2 milhões de reais. Agora, vai para o tribunal lá em Minas, né? Isso foi na primeira instância. Cabe recurso? Cabe recurso. E aí, vamos ver, tribunal na segunda instância é sempre mais conservador, né? Talvez entenda, não, ele é liberdade de expressão de um deputado. Vamos ver. Eu achei que a juíza foi firme, Cristina. Queria te ouvir sobre isso. Rodrigo e César, é muito legal. O ICL tem essa coisa bacana, né, do debate. O César disse, achei que ficou barato. O Rodrigo, não, é significativo. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? Porque, enfim, aquilo que aconteceu, essa cena patética, né? Essa palhaçada, mas que está dentro das estratégias de comunicação da extrema-direita, né? Essa cena do Nicolas Ferreira, a gente precisa admitir, né? É suco de comunicação da extrema-direita, né? Por isso ganhou seguidores e tudo mais, né? São essas caracterizações aberrantes, grotescas, né? Esse é o manual da comunicação da extrema-direita. Mas eu acho, sim, concordo com o Rodrigo, que é importante reconhecer essa decisão, porque quantas vezes a gente vê esse tipo de manifestação aberrante dentro da Câmara dos Deputados e que passa em branco, passa completamente em branco, não leva a acusação de quebra de decoro, não leva a nenhum tipo de punição. Inclusive, eu li atentamente essa notícia porque eu quero dar os parabéns para a juíza que tomou essa decisão. Ela se chama Priscila de Farias, aí do Distrito Federal. Parabéns para a juíza, porque também uma situação como essa, naturalmente, a tendência seria enquadrá-la dentro da moldura da imunidade parlamentar. E ela disse, nada disso, nada disso. A imunidade parlamentar não permite crime de ódio. Então, a decisão dela é muito boa. Você lê a explicação, a maneira como ela embasa, né, como é importante. Ela diz, então, que a imunidade parlamentar não respalda, não permite o crime de ódio. E por que é um crime de ódio? De fato é. Não é aquela... A gente tende a ver como uma palhaçada desse moleque, que é esse Nicolas Ferreira, porque é um moleque. Moleque que dá trabalho, que é perigosíssimo, mas é um moleque. Por que é crime de ódio? Porque ele faz essa cena e ele diz que as mulheres trans são uma ameaça às mulheres cis. Ele estimula, a linguagem dele, de fato, estimula a violência contra mulheres trans, né? Estimula, portanto, o ódio, daí a juíza caracterizar como um crime de ódio, porque ele fica jogando umas contra as outras, né? Mulheres trans vão tirar o lugar de mulheres cis. Então, é uma coisa abjeta, abominável, e que a juíza enquadrou devidamente, né, de acordo com os marcos legais. Ela caracterizou muito bem o crime de ódio à transfobia. Cabe recurso, como o Rodrigo falou, vamos ver, né, a escala hierárquica acima, como é que vai considerar. Mas achei uma decisão exemplar. A gente precisa sempre repetir isso, né? Imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar, não pode ser. Daí a decisão acertada da juíza Priscila Farias. E aí eu pergunto para vocês, né? E a comissão de ética, que trabalha para alguns e que ignora outros, hein, Cris? Pois é, né?
Vale para o Glauber Braga, mas não vale para esse Nicolas Ferreira, né? Por isso a minha análise de que ficou barato. Porque ele deveria perder o mandato, ele deveria enfrentar outras consequências mais sérias. Porque o que eu vejo, Rodrigo, honestamente, o objetivo da punição é evitar a reincidência da conduta. O Nicolas não vai se reformular uma vírgula porque ele tem que pagar R$200 mil. Muito provavelmente já tem empresário fazendo fila para, se eventualmente se confirma essa condenação, arcar com os custos que ele vai ter aí. Se ele tivesse que responder por outras consequências mais sérias, que vão além da seara financeira, muito provavelmente ele e toda a turba ali da extrema-direita repensaria antes de reincidir nesse tipo de expediente. Agora, eu concordo com vocês dois, eu acho que, de fato, é muito melhor do que passar incólume e, de fato, manda um recado. Eu achei que não fosse dar em nada. Confesso para vocês aqui. Tanto tempo depois, falei, já esfriou. Mas é importante, né, Rodrigo? É isso que você salientou. Agora tem um outro deputado aí que pode ir para Berlinda, né? Pode ir da extrema-direita também, né? A gente mostrou aqui no N2, né? O Gilvan, da Federal, do PL, né? O que acontece é que líderes de diversos partidos estão estudando medidas aí contra o deputado. Isso depois daquela briga que a gente mostrou aqui no N2, ontem, estamos revendo as imagens aí, com Lindbergh Farias, do PT. E vamos ver se vai dar em alguma coisa. A questão é que, assim, como falamos também aqui, é preciso combater na essência. Não é a reação, é a ação que provoca uma reação. Né? Então, é a única maneira que a gente tem de quebrar essa estratégia, porque já está ficando conhecida. Só que é difícil, né? Para quem recebe também 1, 2, 3, na quinta vez, fica complicado, né? E esse Gilvan da Federal que bateu boca, que provocou, agrediu ali verbalmente o Lindbergh Farias, é o mesmo que numa comissão, numa reunião dentro do Congresso Nacional, em que se debatia retirar a segurança, diminuir a segurança do presidente Lula. Ele falou, durante o debate ele fala assim, disseram até que o Lula correu risco de vida, queriam matar o Lula, não tem prova disso e tal. Eu, pessoalmente, gostaria que o Lula morresse, disse ele. Bom, então ele desejou a morte do Lula dentro da Câmara dos Deputados. É o mesmo, né? Tem que sofrer alguma punição. Ele está estimulando a violência com o mandato dele. Não pode ter imunidade parlamentar, não é para isso. Imunidade é para criticar o Lula, criticar o PT, criticar os projetos do Lula, cobrar CPI, tudo isso vale. Crítica dura, sim, imunidade. Até isso, né, Rodrigo? Agora, chegar ao ponto de desejar ou sugerir a morte do presidente no momento em que há uma investigação sobre um planejamento para matar o presidente Lula, o vice e o Alexandre de Moraes, aí é um sujeito que merece punição, merece ir para a comissão de ética, né, Roberto? Não, que é o que a gente está falando aqui, né? Precisa combater na ação. Exato. Não na reação. E, Cris, toda a atuação da extrema-direita se pauta com base nesse tipo de estratégia, né? Esse é o método que eles têm para ganhar um mínimo de inserção no debate público, um mínimo de relevância. Porque, senão, em qual outro cenário você teria um jornalista como o Rodrigo, como a Roberta, como a Cris Serra, falando de uma figura como o Gilvan da Federal? É óbvio que eles se valem desse tipo de estratégia para conseguir o mínimo de inserção no debate público, né, Cris? Perfeitamente. Eu acho que isso tudo é estratégia mesmo para alcançar alguma relevância, para ser conhecido. Isso está casado com as estratégias deles de comunicação nas redes. Então, faz uma cena dessa, o corte já sai, já está circulando nos canais, enfim. Eu não tinha feito a associação desse personagem com essa situação que o Rodrigo lembrou. Eu não tinha... Até porque esses personagens bizarros, né, que hoje conseguem magnetizar as atenções na Câmara, são tantos e com tão diferentes estratégias que eu confesso que me perco no meio desses personagens. Gilvan da Federal e aquele outro do chapéu lá, como é que ele chama? Zé Trovão. Zé Trovão. Parecem todos a mesma sopa, né? Parece que é tudo a mesma coisa. É horrível. Exato, sai da mesma forma, né? Assim, com os mesmos objetivos, né? Mas cada um tem a sua bizarrice específica e particular.
Eu confesso que eu tenho uma imensa dificuldade de acompanhar esse tipo de gente, porque eu tenho uma repulsa muito grande a isso. Tem um outro que agora é até prefeito, né? Se elegeu prefeito, eu acho, de Cuiabá, um que ficava filmando com o celular, assim, ostensivamente, na cara de outros parlamentares, né? Em situações tensas, na Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados virou assim, um pouco esse festival de bizarrices, sabe? Eu acho que esse é um desafio imenso para nós, como jornalistas, como cobrir isso. Nós não podemos ignorar isso, porque eles são personagens, né, de um esquema de extrema-direita muito forte aqui no Brasil. Eles são, assim, o rosto, né, a face mais visível, mas de um esquema grande, poderoso, com muito dinheiro, que está aí operando, né, se mexendo para escolher quem vai ser o próximo candidato em 2026. Gente com dinheiro grosso, sabe? Que tem esses representantes, esses lacaios. Porque essa gente aí que faz isso, né, eles são os lacaios desse dinheiro grosso fechado com a direita e com a extrema-direita. Então, quando eu falo em desafio para nós, jornalistas, comunicadores, como é que a gente cobre isso, que a gente não pode ignorar, mas também sem dar a eles esse cartaz, essa visibilidade que beneficia a eles próprios. Acho isso um grande desafio, com respostas difíceis. Acho que a gente ainda não sabe responder bem a isso, sabe? Mas é um desafio mesmo, né? Noticiar ou não noticiar, né? Você acaba dando palco. Não tem tipo jeito. De paradoxo, é complicadíssimo. É difícil mesmo. Cris Serra, obrigada e um ótimo feriado para você. Um beijo, querida. Obrigado. Um ótimo feriado para a gente. Tchau. Beijão, Cris. Tchau.